Querido, eu quero começar falando uma frase. Essa frase falou muito forte no meu coração na semana passada. Em uma das ministrações que eu estava ministrando aqui... Obrigada. Eu não cheguei a falar, mas Deus falou essa frase comigo, mas acabei falando várias coisas e não falei sobre isso. Mas a frase é: podemos desfrutar de uma jornada e não apenas do lugar de destino. Podemos desfrutar. A vida é uma jornada. A vida é uma viagem. A gente está aqui. Daqui a pouco a gente volta para nossa casa. Daqui a pouco a gente tem uma agenda. Tem que viajar, vai para algum lugar. Então a nossa vida é uma viagem pelo caminho a seguir. Pelo caminho que vem até nós. Mas nós não podemos viajar em um caminho sem luz, em um caminho fora da palavra de Deus. Porque se decidirmos ter uma jornada, se decidirmos caminhar sem a luz da palavra de Deus, poderemos levar muitas colisões. Poderemos bater, ter colisões, poderemos estar feridos, poderemos estar em muitos momentos da nossa vida passando por ciladas, por situações que ninguém daqui, ninguém nessa noite deseja. Porque ninguém aqui deseja, planeja, desenha um mapa de destino onde você vai errar o seu caminho o tempo todo. Ninguém aqui tem no seu mapa de destino derrota. Alguém tem derrota? Não. Todo mundo desenha vitória. Eu mesma, eu tenho um projeto de vida para minha vida. Eu tenho ideais, eu tenho sonhos. Aqueles que eu ainda não consegui alcançar, eu coloco diante do Senhor e digo: Deus, é o teu sonho? Posso continuar sonhando? O Senhor está nesse sonho? Ele está demorando. É o Senhor nesse sonho? É, filha, pode continuar sonhando. Então, aí a gente vai colocando os ingredientes nesse sonho. A oração, a fé. E aí hoje, quando eu estava jantando com meu esposo, um pouco antes eu cheguei para ele e falei assim: precisamos orar. Precisamos intensificar mais nas orações, porque a oração gera fé. E é por meio da fé que nós obtemos o milagre. Querido, se você quer alcançar algo na sua vida, primeira coisa é a oração. Porque a oração, ela vai gerar fé. Mas eu não estou crendo, bispo, eu vou orar sem crer. Comece a orar. Comece a orar. Orar é falar com Deus. Abre a tua boca e fala qualquer coisa, até um ruído. Oh, meu Deus. Sabe, dê um grito de dor, um grito de alívio, um grito de alegria, um grito de derrota, seja o que for, mas fale com o teu Deus, porque Ele está vivo, Ele está te ouvindo. Então, nós precisamos identificar em nossa vida esse caminho, essa jornada que nos espera. E eu quero dizer uma coisa muito, mas muito séria nessa noite. Nós temos um inimigo. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Está olhando? Ela não é o teu inimigo. Olha para trás. Ele lá atrás também não é o teu inimigo. Olha para a gente aqui no altar. Também não somos inimigo. Nós temos um inimigo. E a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é como um ladrão. E ele tem mania, ele tem maneiras e ele tem facilidade para entrar em uma casa. Porque ele é astuto, ele sabe. Tem gente que mesmo você trancando a porta da sua casa, tem gente que sabe abrir a porta. Você sabia disso? Que tem gente que descobre segredos, que pode entrar onde for. E o ladrão também, ele faz de tudo para roubar as casas que estão expostas. Como está a sua casa? Ela está protegida? Ou ela está exposta? Sua casa está protegida, querido, com a palavra, com a presença de Deus. Sua vida está protegida, seu coração está protegido, sua mente está protegida. Você consegue discernir os seus pensamentos, se esses pensamentos são de Deus ou se não são de Deus. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim:
sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor, como um leão, rugindo, com muito ódio, com muita raiva. A Bíblia diz isso. Procurando alguém em que ele possa tragar. Então é a Bíblia, é a palavra que está dizendo que nós temos um inimigo. E o nosso inimigo não é o nosso vizinho. O nosso inimigo não é o nosso marido. O nosso inimigo não é o nosso amigo. O nosso inimigo não é o nosso patrão. O nosso inimigo não é aquela pessoa que passou ali na porta, que falou alguma coisa, que xingou. Não, o nosso inimigo, a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão. E a Bíblia fala que a nossa luta, esse inimigo, a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores das trevas. O inimigo da maldade, aquele que tem um pensamento destrutivo, é aquele que coloca muitas vezes pensamento de derrota, é aquele que você acorda bem, oh, eu tô na glória, tô na unção, tô numa, oh glória, hoje vai ser o dia da minha vitória, e de repente ele lança uma seta. Ninguém falou com você, mas lança uma seta. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma alma, um ser humano, alguém, aquele que está com a porta aberta. E não precisa ser uma porta como essa que você entrou, precisa ser apenas uma fissura, uma rachadura, buscando a quem ele possa tragar e dizer: esse é meu. Então, querido, nós precisamos ser maior. Nós precisamos ser maiores do que as nossas próprias fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Ah, querido, eu prego para mim. Essa pregação é para mim. E Deus sabe o que eu estou falando. Qual é a minha maior fraqueza? O medo, a angústia, o desespero, a saudade. Qual é a minha maior fraqueza? Fecha os teus olhos por um segundo. Qual é a sua maior fraqueza, querido? Permita que Deus te mostre qual é hoje a sua maior fraqueza. Qual é a sua limitação que hoje te limita para que você não rompa? O que te limita para que você não avance? O que te limita para que você não conquiste? Deus te fez como um conquistador. Deus te colocou na terra como um vencedor. Mas qual é a tua fraqueza? Seja sóbrio e vigie. E a gente passa por decepções, a gente passa por frustrações, a gente passa por crises profundas. Para quem é novinho não vai entender o que eu estou falando, mas para quem já está na idade que eu estou vai entender. A gente passa pela crise. Eu lembro que quando as amigas que fizeram 30, eu estava com 20. E aí dizia-se a crise dos 30. Eu dizia: que horror, crise do 30? Que negócio é esse, crise do 30? Eu nunca vou passar por crise do 30. Graças a Deus eu não passei pela crise dos 30. Mas aí essas minhas amigas fizeram 40. E dizia a crise dos 40. 40, eu passei pelos 40 e disse: não tô, tá tudo bom. E aí fala-se da crise da meia-idade. Eu tô chegando lá. Ore pela pastora de vocês, para que eu não entre nessa crise da meia-idade. Mas vira e mexe eu tô dizendo: pastor, eu já tô chegando na meia-idade. Eu já tô para fazer 50. Gente, são crises. Senhor, os sonhos que eu tinha na minha adolescência, os sonhos que eu tinha na minha juventude, os sonhos que eu tinha na minha idade da maturidade, eu não alcancei. E aí então vem o quê? A crise. Nós precisamos vencer essa crise, vencer o ódio, vencer a raiva, vencer a culpa. Eu não consegui. Vença essa culpa que muitas vezes o inimigo, o acusador, começa a colocar na mente, te acusando. Você não conseguiu porque você não fez. Você não conseguiu porque você não fez. Você não conseguiu porque você não fez assim. Você não fez assado. E aí vem o quê? O espírito de acusação. Vença o espírito que te persegue, querido. O espírito da acusação. Outra coisa que nós não podemos ficar é focado no problema, irmã. Foca em Deus. Ele é o dono da solução. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Ele é o dono dos céus e da terra. Pela sua palavra Ele fez tudo. Ele disse: haja, e tudo foi feito. Viva o haja de Deus. Haja luz e houve luz.
por meio da sua palavra. Deus nos ensinou que céus e terra foram feitos por meio da sua palavra. Haja luz e houve luz. E quando Jesus foi ser tentado pelo tentador, levado ao deserto por Deus, Deus levou ao deserto. E lá ele foi tentado e ele venceu por meio da palavra. Então, para que possamos resistir às investidas do maligno, nós precisamos ser maior do que as nossas fraquezas. Precisamos vigiar. Vigie um pouco mais. Eu ando vigiando, irmão. Toda hora eu tô vigiando. Sabe aquela pessoa que diz: vixe, tô no azeite. Olha o litro, tô olhando toda hora, vem no azeite. Tô no azeite, eu vigio. Vigie mais, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe da sua fraqueza. Ele sabe do seu ponto fraco. Ele sabe exatamente onde ele vai pegar. Você vai pregar sobre fé, ele vai permitir aí, vai ter um negocinho aí, vai acontecer alguma coisinha na nossa vida, permitido por Deus, para nos levar ao crescimento. Então nós precisamos vigiar. O apóstolo Paulo, ele nos admoesta. Ele fala: não deem, olha só, em Efésios 4, versículo 27. Não deem oportunidade, não deem lugar para que ele te tente. Então não dê oportunidade para ele tentar você. Não dê oportunidade para ele estar ali tentando. Se você sabe qual é o seu ponto fraco, o seu ponto fraco, um exemplo, o seu ponto fraco é bebida. Eu vou sim na roda dos escarnecedores, sim. Eu vou sentar na roda lá da galera, porque o que é que tem? São meus amigos. E eu já venci a cachaça, já venci a bebida, eu não tenho problema não. E eu vou sentar com eles. E o que é que tem? São meus amigos. Aí eu sento com eles. Eu estou permitindo que o diabo me perturbe. Eu estou permitindo que o diabo me tente. E aí eu começo bebendo um golinho. Daqui a pouco eu bebo outro golinho. Daqui a pouco eu quero a cerveja toda. Daqui a pouco eu já estou comprando um engradado de cerveja lá para minha casa. E daqui a pouco eu já estou fazendo a farra. Então eu dei oportunidade para ele me tentar. Vigie. Vigie, irmão. Vigia. Quer agradar a Deus? Quer viver uma jornada desfrutando dela com plenitude, não apenas almejando o destino, não apenas alcançando, tentando alcançar seu destino, mas vivendo uma jornada? Vigie. Afaste-se de toda a tentação que atrai você. Afaste-se. Seja o dinheiro impuro, o dinheiro errado, o dinheiro fácil. Seja a mentira. Você sabe o ponto fraco seu. Eu sei meu ponto fraco. Cada um sabe seu ponto fraco. Não é verdade? Todo mundo tem um ponto fraco. Afaste-se disso. Afaste-se. Vigie. E ore. Para que você não caia em tentação. Ah, eu estou orando, pastor. Eu estou em oração. Estou todo dia na campanha de oração. A Bíblia está dizendo vigiai. Primeiro não fala orai. Primeiro fala vigiai. Vigia, irmão. Vigia, irmãzinha. Se não consegue... Mas minha irmã, tu vigia. Se não consegue passar pela praça com aquele batuque lá que está acontecendo, passa pela outra rua. Vai vigiando. Vigie e ore.